Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita, eu sou autor deste canal, que é o maior canal sobre técnicas de preparação para concursos públicos deste país, e hoje, que é dia 12 de março, nós tivemos aí dois eventos importantes no mundo dos concursos públicos. Mais cedo hoje, nós tivemos a notícia da suspensão de todos os concursos no estado do Pará, e sempre que eu falo estado do Pará, eu lembro... Eu estive lá no ano passado e essa música realmente ficou gravada, tá? A situação não anda fácil, claro, nós estamos em meio a uma pandemia e isso afeta todos os estados. A outra notícia que nós tivemos foi que às 17 horas de hoje, a Polícia Rodoviária Federal publicou em seu site também a suspensão das provas, na verdade o adiamento das provas. A prova da Polícia Federal foi suspensa, prevista para o dia 23 de maio, como seria de se esperar. A prova da PRF foi suspensa com a data de... Só uma errata, bem nesse trechinho eu tinha falado que a data era dia 30 de maio, não é não, é dia 9 de maio, no dia 30 de abril, provavelmente os locais serão disponibilizados, o que é pior ainda, porque a PRF realmente tá de birra para colocar o bagulho da prova dela antes da prova da PF, oh meu Deus, tá tão difícil, segue com o vídeo aí. Qualquer que seja a sua situação, primeira coisa, o estado do Pará. É um absurdo que esse adiamento ele tenha que se dar por uma questão por via judicial e não pela própria ação do governo. O governo, como eu tenho dito, ele é o maior responsável e o maior interessado na questão sanitária local. A gente não vai acabar não discutindo aqui todas as possíveis razões por que o governador quer fazer essa prova, mas a grande realidade é que se por um lado, de fato, as forças de segurança do estado sempre vão precisar de reforço, por outro, nós estamos vivendo um momento muito particular em que a realização dessas provas se mostraria não só irresponsável, como também muito provavelmente caótica. No caso da PRF, essa semana eu já inaugurei aqui os dias já pedindo esse adiamento, e uma coisa muito curiosa que tem acontecido em relação aos concursos do Sebrasp, eu não sei por que isso está acontecendo, se tiver uma sugestão deixa aí nos comentários, mas uma coisa muito interessante que está acontecendo é que o Sebrasp não está divulgando os inscritos nessas provas, não divulgou do Departamento Penitenciário Nacional, salvo engano, não divulgou da PF e não divulgou, e provavelmente não vai divulgar da PRF até que a gente esteja mais próximo da prova, tá? Deixa eu te dar algumas sugestões para que a gente possa trabalhar agora que nós estamos com essas provas de fato suspensas. Primeira delas, nós temos para PF e para PRF datas previstas. Essa data vai se realizar? Eu pessoalmente acredito que não, mas o nosso objetivo é a gente se comportar como se essa data fosse realizar para fins de planejamento, tá? A gente já conversou aqui, não existe perspectiva de vacinação até o final de maio, como está prevendo o Sebrasp nas suas provas, mas para fins de planejamento, para fins de preparação, a gente tem que imaginar que essa prova pode ser realizada. Nós ganhamos aí mais de 60 dias de uma preparação. O conteúdo da PRF, ele é um pouco mais acessível do que o conteúdo da PF, que foi adiada ontem. No caso da PRF, a grande probabilidade é de que você já tenha avançado bastante. Essa é uma boa notícia porque, para conteúdo tipo física, se você estiver tendo dificuldade com física, esses próximos 60 dias que você vai ter, vai ser um tempo para você absorver isso com mais calma, para você estudar isso com mais tranquilidade. Eu vivo dizendo que o que a gente não tem que fazer quando a gente fala dessa preparação é ficar se preocupando excessivamente com as fórmulas. A ideia não é você se preocupar com a fórmula, mas é você tentar entender aquilo para que a fórmula seja só um detalhe, não o componente principal, né? Porque quando a gente está no ensino médio, eu pelo menos fazia muito isso, eu aprendi umas fórmulas, aí tinha um exercício, aí eu ia tentando fórmula por fórmula para ver o que encaixava. Então essa é uma situação muito triste da pessoa de humanas que tem que se preparar para uma prova que tem essa cobrança. Então eu não quero que você seja essa pessoa de humanas como eu fui, eu quero que você trabalhe pensando a física, pensando a parte matemática aí desse trabalho que você vai fazer. E claro, um contato constante com a parte da legislação de trânsito, porque vai ser uma das disciplinas mais importantes. Nós temos também tempo para a gente estudar língua portuguesa. Eu estava escrevendo um artigo hoje, eu estava falando exatamente sobre a necessidade que a gente tem de se manter firme nesse cenário. É claro que é muito mais fácil falar do que fazer. Para quem pode estar passando dificuldade, para quem pode estar passando por um momento difícil, o cenário de adiamento, por mais que a gente entenda racionalmente que ele é necessário, psicologicamente ele pode acabar
gerando um certo embargo, tá? Então eu entendo isso. Ao mesmo tempo, as pessoas que vão ter sucesso ao longo dessa jornada vão ser as pessoas que vão conseguir se manter firmes, vão ser as pessoas que vão conseguir se adaptar a esse cenário que nós temos. E a adaptação a esse cenário que nós temos, ela vai depender de entender que aquele mundo que existia em 2019, ele já não é o mundo que nós estamos vivendo agora em 2021. Então, por um lado, a gente vai ter que entender que datas existem, mas que elas são nada mais que uma mera previsão. Aquela expectativa do edital de data prevista do dia tal tem se realizado mais do que nunca. Então, você tem uma previsão, você tem que realizar o seu planejamento por etapas. Pelo andar da carruagem, eu acho improvável que aconteçam provas ainda no primeiro semestre de 2021, tá? E você pode pensar, oh meu Deus, que gênio. Não é uma questão de ser que gênio, mas é porque quando a prova do Enem foi realizada e nós tínhamos essas grandes provas previstas para fevereiro e março, eu comecei a acreditar que de fato era uma possibilidade de realização. Até hoje eu não entendi como que a prova do Enem foi realizada, tá? Se alguém tiver uma explicação factível, deixa aqui para mim. E ao mesmo tempo, com o adiamento dessas provas, isso se mostra que, claro, a pandemia adquiriu uma nova força e com essa força, concursos de caráter nacional dificilmente acontecerão. Como em 2020, alguns concursos menores, alguns concursos regionais, concursos municipais, concursos estaduais de menor porte, eles podem vir a acontecer. Então, o seu mecanismo de prudência, ele tem que ser um pouquinho diferente. Isso abre também uma outra perspectiva pra gente, uma pergunta que eu respondi lá no meu Instagram e que eu achei muito interessante, que foi o seguinte: Fernando, com a saída de PF e PRF, você acha que DPEM vai ficar meio esquecido pela galera? E eu acredito que sim. Eu acredito que a prova do Departamento Penitenciário Nacional seja uma grande oportunidade, que foi uma prova que saiu antes dessa leva de provas policiais que nós tivemos. Está se falando de prova do DPEM desde o dia 2 de janeiro de 2020, e como era a única prova que tinha saído de caráter nacional, muitas pessoas acabaram se inscrevendo. E é uma prova de nível médio também, o que já não é mais tão comum assim como já foi nas provas da área policial. Então, se você se interessa verdadeiramente pelo DPEM, eu acho que o foco e a ênfase que você coloca no DPEM agora vai ser um diferenciador nos seus resultados, tá? Muita gente pergunta sobre nota de corte. Será que a nota de corte vai subir? Será que vai explodir? E eu acredito que não. Por quê? Porque as pessoas que estão bem preparadas, elas vão continuar bem preparadas. E a dança das cadeiras que vai ter vai deixar mais ou menos elas por elas. Então, os candidatos que estão mal preparados, se eles não se focarem, eles vão continuar mal preparados. Alguns deles, obviamente, vão crescer e substituir candidatos bem preparados que vão ficar frios. Mas eu acho que a nota de corte, o que é a nota de corte? Né? A base do último aprovado, eu acho que vai sofrer poucas alterações na maior parte dos nossos concursos. E como a estatística do CESP é relativamente frequente, foi relativamente estável ao longo dos últimos anos, a gente vai poder medir essa tese aí quando os resultados começarem a sair. Então, minha sugestão para você, dê uma diminuída no ritmo, como eu falei com o adiamento da prova da PF ontem. Procure se encontrar nessa faixa de 4 a 6 horas por dia, que não é pouco, tá? Muita gente acha que isso é pouco, mas 4 a 6 horas líquidas por dia é uma quantidade bastante respeitável de estudos. Se você já estiver estudando nessa faixa, quiser colocar aí 3 horas, vale a pena? Vale, porque você dilatou o seu prazo. Então não faz sentido você manter o mesmo ritmo, porque isso vai te impedir de ter sustentabilidade nesse estudo. Não desfaça, não se esqueça das revisões, resolva questões todos os dias. Cadê meu post-it de questões todos os dias? Meu post-it de questões todos os dias sumiu, mas faça questões faça questões todos os dias, porque isso vai ser importante e você precisa disso para você poder orientar os seus estudos, para você poder fazer o seu treino e direcionar os seus estudos, tá? Você está estudando para PRF? Dê ênfase a questões de certo ou errado do Sebrasp. Isso vai te auxiliar bastante. Mantenha um ritmo, não se esqueça das revisões, não deixe de fazer questões e o mais importante, não desista, tá? Novamente, é mais fácil falar do que fazer, mas o meu desejo para você é que você tenha energia para esse momento tão difícil que a gente está enfrentando. Não é fácil e eu vou estar com você ao longo dessa jornada, tá? Bons estudos, deixa aqui os vídeos que você quer que eu produza nos próximos dias para a gente poder conversar sobre essa situação e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau!